A paz a todos, bem-vindo ao canal Esperando o Salvador, meu nome é Antoniel. O assunto de hoje é sobre o carnaval, né? A origem dele, como se deu, como foi criado, para que finalidade, o que era cultuado, né, na antiguidade e como é hoje, né, como a gente vê hoje. O que a Bíblia diz, como a Bíblia se posiciona diante de tudo isso. Nós vamos ver no conteúdo de hoje, que é depois da vinheta. Meus queridos, o carnaval e o significado do carnaval no latim, eu sei que tem várias aplicações, né? Vários significados, mas eu acredito que o mais conhecido parece ser o mais coerente. No latim é carnis levale, né? Ou carnis levare, que significa abstenção da carne, né? Abster-se da carne, não comer carne durante aquele período da quaresma, né? Isso era o carnaval, né? O carnis levare. E o abster-se também era um tipo de jejum em que as pessoas, os fiéis da época, né, a igreja pregoava que era uma forma de conter-se, né, os seus prazeres, os seus impulsos carnais. E começava como a gente vê historicamente, a prática desse jejum, né, de se abster-se da carne, né, para que assim pudesse ter uma vida santa, né, ter se limpar, né, diante de Deus, melhor dizendo assim. Esse era o intuito, né? Historicamente, pelo que a gente vê, o intuito era esse. Era que as pessoas tivessem essa disciplina, né, na prática dos prazeres mundanos. Não fosse se entregar totalmente a isso, né? Mas, de acordo com as escrituras, meus queridos, nós vemos em que isso não funciona. E nós vemos que ao longo do tempo isso não funcionou. Até que as coisas só foram piorando, né? O que começou a ser uma festinha simples, o que começou a ser, começou com esse jejum, né? Na verdade começou com festas sendo cultos, celebrações a deuses, né? Da mitologia grega, como Dionísio, né? Que era as suas festas era arregada tanto a vinho, né? Como algumas encenações teatrais, em que simbolizavam os prazeres da vida, né? Essas coisas e tal. E, e ao longo dos anos foram sendo modificados, né? Pelos gregos, pelos romanos. Foram introduzidos, já começou assim, mas foram introduzindo cada vez mais bebida, em alguns práticas sexuais, né? Desses cultos, nessas festas. E a tendência foi cada vez mais a piorar. O que era para, na verdade, ser. O que, na verdade, tentaram depois de muito tempo corrigir, trazendo aqui esse jejum, né, da carne, para que pudesse conter isso, na verdade não conteve, só fez com que cada vez mais aumentasse, né? Só fez piorar, não teve nada de, de ser barrado, né, de ser freado aquela situação. Por quê? Como eu já tenho falado, às vezes, já falei em algum vídeo aí anterior, a este, talvez até no comecinho, logo quando comecei a gravar aqui no canal, que essas tentativas do ser humano, essas técnicas, esses métodos usados para melhorar a vida, para ser uma pessoa melhor, para ter mudança, né? Para ser uma pessoa melhor tanto espiritualmente como moralmente, se esses métodos não forem de acordo com as Sagradas Escrituras, com as palavras que Jesus nos ensinou, com os ensinamentos de Cristo, se não tiver ele, todas essas tentativas elas serão sempre fracassadas e a tendência é ela piorar, né? A tendência as coisas é cada vez ir piorando. Por quê?
nós vemos que só fez piorar, porque a partir daí isso foi expandiu-se no mundo inteiro, né? Começou lá como a gente vê na Europa, só que espalhou-se no mundo inteiro. E hoje a gente sabe como é o nosso carnaval aqui o carnaval aqui no nosso Brasil, né? Não precisa nem entrar em detalhe porque as pessoas você já sabe como é que funciona aqui. Então cada país foi adaptando de acordo com a sua cultura, com seus costumes, foi inserindo outras programações diferentes, né? Outras práticas diferentes. E não foi nada para melhorar não, nem espiritualmente nem moralmente. Foi alguma coisa em que, na verdade, as pessoas parecem perder a sua identidade, parecem perder o controle de tudo, porque essa é uma falsa liberdade que ele mostra, né? E nós vamos ver aqui, de acordo com a palavra, numa carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Eu quero ler só esse texto para a nossa meditação dentro desse conteúdo, né? Desse assunto do carnaval, né? Do seu significado e como é que a Bíblia se posiciona diante dessas práticas, diante dessas coisas. A partir do versículo 16 diz assim, ó, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, Paulo está dizendo aqui que quem é responsável para fazer a gente frear os nossos impulsos? Quem é responsável para nos ajudar a nos conter, a nos controlar e ter uma vida de santidade, a melhorar diante de Deus? A cada dia se santificar, a cada dia estar limpo diante de Deus. Quem é responsável por isso? O Espírito Santo. E quando é que isso acontece? Acontece quando eu adoto algum método assim humano para poder controlar meus impulsos? Ou algum líder religioso estabelece alguma coisa da mente dele, da cabeça dele, para que os seus fiéis venham, na verdade, ser controlados por aquele método, por aquela técnica de se conter no pecado, de se conter, de se abster das práticas mundanas? Isso funciona? Se não for de acordo com a palavra? Pelo que vemos aqui, não funciona. Porque Paulo está dizendo que é andar no Espírito, né? É estar no Espírito. Isso é espiritual. Isso vai além da compreensão humana. Isso é experiência mesmo com Deus. Isso é transcendental, né? É coisa do céu. É o Espírito Santo quem nos dá esta capacidade de, na verdade, nós a cada dia nos santificarmos, nós mortificarmos a nossa carne. Não com um métodozinho, alguma estratégiazinha, mas se ele der uma estratégia, é algo baseado dentro das Escrituras, dentro dos ensinamentos de Cristo. Porque é esse o papel do Espírito Santo. É fazer nos lembrar, não do que Jesus ensinou. É nos ajudar a praticar o que Jesus ensinou. Sozinho a gente não consegue. Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem assim, mas ninguém é perfeito, mas não tem esse que não tenha pecado, não sei o que e tal, às vezes até querendo se desculpar. É verdade isso. Mas se você não depender do Espírito Santo, se a sua natureza, se a sua natureza carnal, ela não, se você, a sua alma, o seu eu, ele não estiver crucificado, ele não estiver rendido à ação do Espírito Santo, nunca você terá uma vida de progresso, ou eu terei uma vida de progresso se não estiver assim. Temos que estar dependente, irmão, do Espírito Santo. Temos que andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, né? Não é você melhorar alguns dias, não. Não é você ficar de jejum alguns dias, como fizeram aqui, o objetivo foi esse, mas não funcionou, né? E nem tem funcionado. Isso é a palavra de Deus, é o que a palavra diz. E continuando, ó, ele vai mostrar agora aqui alguns frutos da carne, né? As obras da carne, melhor dizendo, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediz, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Né? A própria palavra está sendo muito clara. Né? Então, mais uma vez, se a nossa natureza, se o eu não for crucificado, se a natureza do ser humano ela não estiver rendida à ação do Espírito Santo, nem uma tentativa dessa, nem um método desse de trazer progresso, de trazer melhoria, tanto espiritualmente, moralmente, então você como espiritual, como pessoa, não irá conseguir, não irá ter sucesso nessas tentativas, porque elas certamente serão fracassadas sem a ajuda, sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso. Né? Quem trabalha, quem vai fazendo lembrar e nos ajudando a praticar tudo o que Jesus ensinou. Né? Então, meus queridos, aí está a mensagem, o conteúdo acerca do carnaval, um pequeno resumo. Né? Na verdade, a história sobre isso tem muitas histórias, a origem e tal. Eu, na verdade, só dei uma pincelada, né, nisso aqui, mas é um assunto muito mais profundo. É só para lembrarmos de que devemos estar inteiramente dependentes do Senhor. Né? E a santificação na nossa vida, a pureza, né, espiritual, a gente está limpo, procurar se limpar a cada dia, a gente está se ajustando, nivelando nossas vidas, né, acertando ela, alinhando de acordo com a palavra. Isso é diariamente, né? Isso não é só em alguns dias, em um mês, em 40 dias, não. Mas é em o tempo, todo o tempo da nossa existência. Se esse conteúdo foi proveitoso para a sua vida, foi edificante, deixa aí o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal, nos ajude, comente aqui no vídeo, porque assim esta plataforma do YouTube irá sempre notificar os inscritos, e para que essa mensagem chegue, ou essas mensagens do nosso canal, né, do nosso vídeo aí, chegue a muitos corações, né? E que Cristo seja cada dia revelado em nossas vidas, em nossas atitudes, né? Até a vinda dele, que possamos estar aqui fazendo o melhor para o seu reino, para que possa melhorar também outras vidas. Então, fique com Deus e até a próxima.